vezes você já viu esta vinheta no ar? Assisto sempre. E quem sempre vê o MGTV, vê sempre a Vivian Santos. Ela é a apresentadora que está há mais tempo na bancada do jornal, 10 anos. O jornal mudou muito ao longo desses anos todos, né? Tanto na parte tecnológica quanto no estilo de apresentação. Quando eu comecei a apresentar o MGTV segunda edição, a gente tinha só uma câmera no cenário, no estúdio, e era uma tela azul onde a imagem era projetada, uma imagem MG. E ao longo dos anos isso foi mudando. Depois a gente teve mais câmeras e o cenário foi sendo desenvolvido e o jeito de apresentar também mudou. A gente passou a andar pelo cenário. Hoje nós temos telões no cenário, a gente chama imagens da cidade, a gente conversa mais com o público. A apresentação assim, mais descontraída, bota o telespectador praticamente dentro do jornal. Com certeza, me vejo ali. Eu acho que comunica muito bem. E na nossa nova programação, o Jornal das 7 ganha novo nome, mais espaço, outra forma e um novo horário. A partir de segunda-feira, você terá o MGTV. A história do MGTV começou na antiga Globo Minas, lá na rua Rio de Janeiro, centro de BH. Um jornal feito por uma equipe apaixonada e velhas máquinas de escrever. No estúdio, câmeras de 15 quilos, bem diferentes das de hoje. Antigamente, a gente trabalhava com fita, a fita amassava, tinha muita imagem ruim, chuvisco. Então, com a digitalização da emissora, a gente tem aí 3 gerações de equipamento. Tem a geração analógica, a geração que veio depois digital, e depois veio a alta definição, com HD que a gente entrou o ano passado, em 2012, com alta definição. Então, para o telespectador, hoje ele vê realmente o que a gente faz aqui dentro. A cara do MGTV mudou muito mesmo ao longo destes 30 anos. Mas algo essencial se mantém. Eu acho que vocês são jornalistas responsáveis. E do primeiro apresentador do MGTV, você se lembra? A estreia dele na bancada foi em janeiro de 1983. Vou dar algumas dicas. Se não lembrar dos belos olhos azuis, da voz marcante, certamente você vai se lembrar. Neymar Fernandes. Quanto tempo, hein? 30 anos, né? Completando agora em 2013. O que você sentiu naquela noite? Muita ansiedade, aquela estreia. Apesar de já estar na Globo há 4 anos, naquela noite eu segurava a bancada e ela tremia, porque era tudo novo, era novidade. Foi a partir daquele momento que nós começamos a dar uma identidade, uma cara para o jornalismo local. Foi uma estreia coletiva. Os jornais locais entraram no ar na mesma noite. No Rio, em São Paulo e em Minas, o MGTV. E assim, a Globo passava a mostrar não só o que interessava ao mundo nos jornais de rede nacional, mas também o que era importante para cada bairro. Tinha uma repórter na época que fazia esse trabalho, que era a Vânia Turci. Né? A Vânia era Globo Cidade, alguma coisa, e ia lá buscar esse problema daquela comunidade. Nós estamos no bairro São Bernardo, na rua São Cristóvão, número 55. E outros desafios foram surgindo. A primeira transmissão que Neymar fez ao vivo foi emocionante. Foi no episódio do Tancredo Neves, que eu ancorei, eu fiquei ao vivo no estúdio e a gente tinha aquelas imagens da rua. E foi na época que nós começamos a usar o ponto eletrônico. E eu ficava muito atrapalhado com aquilo, porque você estava concentrado na leitura e, às vezes, o editor ou o diretor falando contigo. Essa leitura era um caso à parte. Hoje, o texto dos apresentadores é projetado na frente da câmera. E o telespectador nem percebe que a Vivian está lendo. Mas na época do Neymar, era preciso abaixar a cabeça e ir lendo tudo na mão. Ou dar um jeito de pregar as folhas. 30 anos de jornal renderam muitas histórias. Quando estourou uma lâmpada, né? E ao vivo, eu lendo, estoura aquela lâmpada, tem uma baixada. A gente tinha essas coisas. Né? Continua. O improviso é sempre o mesmo, né? De lá pra cá não muda. A gente tem que ter esse espírito de resolvendo os problemas, né? Esse é o espírito do jornalista. E esse improviso a Renata teve que aprender. Um dos rostos mais perfeitos que já passaram pelo jornal
e nenhuma experiência na TV. Eu não tinha 20 anos quando eu fui para a TV Globo. Eu não era jornalista na época e fui convidada para poder fazer um teste lá. E o Lauro Diniz, que era, né, o editor-geral da emissora na época, apostou numa novata, né? Ele venceu grandes desafios para poder me manter no ar. E foi realmente um momento que marcou a televisão lá em Minas, porque foi a primeira mulher a apresentar o carro-chefe da emissora, que era o MGTV segunda edição. Não é só o carro-chefe da Globo, é do Estado. O MGTV segunda edição é o programa mineiro de maior audiência em Minas. Por quê? O MGTV não é cansativo, sabe? Sempre passa pra gente tranquilamente o que tá rolando. Eu gosto do MGTV, eu gosto das partes que falam sobre o esporte. Informação sobre o trânsito. Eu gosto das notícias políticas e gosto de trânsito também. Eu acho que pra nossa idade é ótimo, sabe? A gente vê o que acontece na nossa cidade e de um ponto de vista crítico. O MGTV completo. Guilherme Menezes sabe bem como é colocar este jornal no ar. Em 14 anos na Globo Minas, além de apresentador, ele também foi repórter e editor-chefe do MGTV segunda edição. A preparação do MGTV começa sempre no dia anterior, com o levantamento de assuntos que podem interessar, a chamada pauta. No dia seguinte se rediscute o assunto de manhã, depois no princípio da tarde se faz novamente uma reunião, bate-se o martelo, para onde vamos, onde não vamos, toma-se decisões, isso vai, isso não vai, isso merece prioridade, que caminhos, que abordagens adotar em tal reportagem. Eu posso dizer que boa parte do que eu aprendi na minha carreira foi na emissora, especialmente no MGTV. Eu sempre lembro desse período com muito carinho. Sinto orgulho de ter começado, né? De ter dado uma contribuiçãozinha para isso. Fica muita saudade, muita saudade. 30 anos e parece que foi ontem. Eu fico emocionado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite a todos. O MGTV de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.